Fecha a porta. Pois bem, presidenta Bia Kicis, obrigado, deputado Gervásio, obrigado, meus queridos parlamentares, amigos e amigas de jornada. E nós estamos iniciando hoje, presidenta, uma via cruz, que é exatamente o debate sobre essa proposta do governo, a PEC 32, a PEC da reforma administrativa. E, em primeiro lugar, eu vivi, presidenta, a discussão da reforma da PEC, da reforma da Previdência. Foram momentos muito fortes de debate, onde o governo, através de seu ministro da Fazenda, dizia para todos nós que, sem a reforma da Previdência, o país quebraria. E tem uma frase do ministro da Fazenda, o atual ministro, que ele dizia, se a reforma da Previdência fosse feita, era que, como se fosse um Boeing, ele levantaria o voo, se ela fracassasse, o Boeing naufragava em alto mar. E se fizesse a reforma da Previdência, o país, o avião, o Boeing 737 seguiria rumo ao destino planejado e, portanto, era esse ambiente econômico e político que era necessário para retomar a atividade econômica do país. Eu lembro que quando começou a discussão da reforma administrativa, já no governo Temer, lá atrás, a conversa era, se fizermos a reforma da Previdência como a reforma trabalhista, o país gerará, no mínimo, 6 milhões de empregos com carteira assinada. Passados quase 5 anos, qual é o Brasil pós-reforma da Previdência, reforma trabalhista e PEC do teto? É um Brasil desacelerado, quebrado, sem qualquer condição de oferecer qualquer alternativa que possa retomar o crescimento de sua economia e a geração de emprego. A pandemia, ela veio, agravou a situação, mas não é bom, nem é aconselhável, como alguns dizem, que a crise do Brasil é uma crise provocada por conta da pandemia. A pandemia agravou, porque o governo não soube fazer a gestão da crise sanitária. Ele zombou dela, foi irresponsável, praticou atos genocidas e, portanto, agravou a já dura crise econômica e da falta de emprego que o Brasil viveu pós-reforma da Previdência. É bom lembrar, meus queridos parlamentares, que o Brasil entregou, final de 2019 para 2020, quando não tinha pandemia, um déficit público das contas públicas de 249 bilhões de reais. Nobres expositores. Ou seja, tudo esse Congresso, eu digo para os presidentes da casa, o ex-presidente e o atual presidente, esta casa, presidenta Bia Kicis, ela deu tudo o que o ministro Guedes pediu para fazer a gestão da economia brasileira. E ele até agora não entregou nada, é um vendedor de ilusões. Não entregou nada. O Congresso fez tudo, até mesmo a PEC do teto, porque a PEC do teto ia equilibrar a receita e despesa, equilibraria as contas públicas. E qual foi o resultado disso antes da pandemia? 249 bilhões de déficit das contas públicas e com a pandemia 800 bilhões. Portanto, o que falhou do governo foi o seu modelo, a sua visão de Estado mínimo, Estado que não protege, que não induz, que não planeja. É esse modelo de Estado que faliu nesses 4, 5 anos que agora se completa com o governo Bolsonaro. Quando vem a proposta de reforma administrativa, é preciso que Vossas Excelências façam autocríticas. Por que não deu certo? Quem é o culpado disso tudo? Porque agora a reforma administrativa aparece como a salvadora da lavoura. Sem ela, o Brasil quebra. O Brasil vai estar quebrado. Esse ministro já devia ter saído, assim como o governo Bolsonaro, essa dupla Bolsonaro-Guedes, Guedes-Bolsonaro, eles não têm qualidades nem predicados para governar o Brasil. O Brasil está derretendo perante o mundo e perante o povo brasileiro. O mundo não respeita o Brasil porque falta aquilo que qualquer governo é fundamental, credibilidade.
Portanto, quando o governo encaminha a proposta de reforma administrativa, presidente, ele não tem credibilidade para pedir aos parlamentares a sua aprovação. Não tem, porque prometeram o céu e deram o inferno ao povo brasileiro. Em segundo lugar, eu entendo, senhora presidenta, que a proposta de reforma administrativa ela tem uma questão central, é por isso que nós temos que arguir a sua inconstitucionalidade. Ela mexe numa questão central, num princípio fundante da administração pública, que é a Constituição de 88, no seu artigo 37. O que é que diz o artigo 37, nobres expositores, da nossa Constituição? O artigo 37 diz: a administração pública, direta e indireta, dos estados, municípios, enfim, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e segue aquilo que nós alteramos. E agora, o governo introduz o princípio político que ele pode, dependendo das necessidades da digestão, alterar o princípio basilar e fundamental do ingresso no serviço público, porque sem ele não tem Estado profissional. Ele mexe no artigo 37 da PEC, por isso que essa PEC tem que ser arguída dela a inconstitucionalidade. Ela altera, no meu entendimento, uma cláusula pétrea da administração pública brasileira. É por isso que esta proposta de reforma ela não serve ao país, sob todos os aspectos, mas principalmente porque ela altera fundamentalmente um princípio fundante do Estado que foi construído com a Constituinte de 88. Quando o governo propõe uma reforma, tem que ter objetivo. Com que objetivo? Qual é o objetivo disso? Um único objetivo é encontrar nos servidores públicos bode expiatório para a grave crise que a gestão pública do Brasil vive hoje. Não tem serviço público de qualidade se não tiver profissionais qualificados. As carreiras de Estado precisam de profissionalismo. Essa ideia de que todo servidor é marajá está errado. Por que o Congresso não discute a PEC do teto? Que aí nós podíamos discutir do teto dos servidores, dos três poderes, legislativo, judiciário, para limitar tudo. Não, vai prejudicar os pequenos, aqueles que estão na ponta, que são responsáveis pelo desenvolvimento de políticas públicas inclusivas que protegem os cidadãos e as cidadãs. Qual foi o país do mundo que fez alguma proposta de reforma administrativa no plena pandemia? Como que os estados vão se comportar frente à pandemia? E os profissionais de saúde que estão trabalhando não são só os médicos, as médicas, mas são todos que estão lá na ponta, trabalhando dia e noite, muitas vezes sem sequer ter oxigênio para proteger aquelas pessoas que precisam ser entubadas, porque falta tudo, falta quase os insumos principais para proteger vidas humanas. E o governo apresenta como solução para a retomada do crescimento, para a retomada da economia brasileira, a reforma administrativa. Ela é extemporânea, ela é perseguidora, ela maltrata, ela pune, ela é cruel com os serviços públicos, não só com os servidores. É por isso que nós não podemos aceitar essa proposta do ponto de vista da sua constitucionalidade. Vamos deixar para discutir em outro momento, mas discutir reforma administrativa em plena pandemia chega a ser algo inacreditável. Só de gente incompetente que fez a gestão da economia brasileira e deu no que deu. É um governo que não tem credibilidade. É por isso que o Brasil se mobiliza nesse momento para dizer, não dá, esse governo precisa ser interditado, porque ele é incapaz, ele é incompetente, ele não soube fazer gestão política do país, ele não montou um time, e quando montou, está aí o resultado que aconteceu no Ministério da Saúde, por isso que tem a CPI da Covid-19 lá no Senado Federal. Qual é a credibilidade, senhor presidente, que esse ministro da Economia tem para propor reforma administrativa? Querem privatizar o país sem passar sequer pelo Congresso Nacional, nós não podemos aceitar. É por isso que o nosso grito é o grito da resistência, daqueles que sabem
que o Brasil precisa de um Estado forte em tempos de pandemia, um Estado que proteja as pessoas, que proteja os cidadãos e que tenha políticas públicas inclusivas e não destruidoras do Estado do bem-estar social, como é a marca desse governo. É por isso que nós não podemos aceitar. Ela é inoportuna, ela não serve ao país, essa proposta de reforma administrativa. Ela é capenga, ela tem um único objetivo: punir aqueles que são responsáveis de levar serviços públicos para a população brasileira. É por isso, senhor presidente, que nós somos contrários à admissibilidade desta PEC. Por favor, o tempo já acabou. Mas ela fere, causa pétrea, e é por isso que nós vamos encaminhar a alternativa à constitucionalidade desta matéria. Muito obrigado. Obrigado, deputado.